Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui para fazer uma convocação a todos. Uma mensagem simples, direta e objetiva a todos os cristãos que têm temor a Deus, que nós queremos alcançar. Nesses tempos de trevas e ódio no Brasil, o que os cristãos tementes a Deus devem fazer? Você que é cristão com temor a Deus deve estar impressionado, alarmado e até assustado com as coisas que estão acontecendo no Brasil em nossos dias. E o pior é que você nem pode contrariar que será enxovalhado com críticas mordazes, cruéis, mal educadas, sendo acusado de ser de uma ideologia contrária e coisas do tipo. Nos últimos dias e meses, e até um pouco mais, as coisas têm ficado extremamente ruins, sombrias, envolvendo toda a sociedade brasileira, principalmente a política, a justiça e os três poderes, que abusam do direito de cometer pecados de todas as formas, injustiças e maldades, e de influenciar ainda mais a população que está dividida pelo ódio e pela intolerância. E se não bastasse os pecados em seu próprio território, o Brasil ainda tem a amaldiçoada nação de Israel de toda forma possível, não se compadecendo nem dos 1.200 judeus mortos no atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023. Deus avisou e colocou uma promessa através de Abraão em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde os tempos antigos, Deus tem tratado a Israel por seus pecados, mas não deixa impune as nações pagãs e ímpias que amaldiçoam Israel. O grande império do Egito dos faraós hoje é um país que enfrenta sérios desafios de pobreza e desigualdade. O grande império hoje é uma nação pobre. A Assíria não existe mais. A Babilônia não existe mais. O Império Persa não existe mais, restou apenas o Irã. Os Amalequitas não existem mais. Os Edomitas não existem mais. Os três, em parte, têm como descendentes os jordanianos, mas você não vê falar mais sobre Amaleque, Edom. O Império Romano, os Moabitas também não existem mais. O Império Romano destruiu Israel no ano 70 depois de Cristo. Mas 1878 anos depois, Deus fez renascer Israel, que voltou a ser nação em 14 de maio de 1948, cumprindo a profecia de Isaías 66, 8, 9. O Império Romano também já não existe mais. E nós cristãos que temos temor a Deus e que não estamos envolvidos com nenhuma dessas ideologias políticas de intolerância, ódio, temos que agir com muito cuidado e de uma forma muito sábia, como nos ensina a Bíblia Sagrada. São tempos difíceis. Temos uma ferramenta poderosíssima e eficaz que muitos cristãos envolvidos com política e ideologia, ou já desviados, já nem acreditam mais ou ignoram com ceticismo e incredulidade, ou tentando colocar a ideologia para interpretar a própria Bíblia, atacar a igreja pelos seus pecados. Não é fazer marchas políticas, passeatas ou sair às ruas com faixas agressivas e destilando ódio e intolerância, ou gritando e se expor a ser presos por atentado ao Estado Democrático de Direito e coisas do tipo. Estou falando da oração ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro. Nós vivemos no Brasil e não queremos ver a mão de Deus pesar ainda mais sobre a nação, como fez com as outras nações pagãs, como eu acabei de exemplificar algumas, porque esse governo ímpio não nos representa. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e pregamos o evangelho do reino de Deus. Dificilmente um governo vai representar os cristãos verdadeiros, porque são todos ímpios, seja de direita ou seja de esquerda. Eu quero convocar você, seja de círculo de oração, que ora na sua casa, ministério de intercessão, pastores, obreiros, líderes, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, ministérios de batalha espiritual, bispos, cristãos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A oração ao nosso Deus sempre se mostrou eficaz e poderosa, como ensina o apóstolo Tiago no capítulo 5, versículo 16. O meu irmão de Jesus, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eficaz ao longo de milhares de anos na história da igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem se mostrado a oração. Dobrar os joelhos na presença do Senhor e levantar um clamor a Deus é a forma mais poderosa e eficaz de enfrentar a crise que assola o país com ódio, intolerância, uma dívida brutal que já chegou a 90% do PIB do Brasil, conforme os dados atuais, o mais alto da história, iniciado em 2006. Já estão comprometidos e o governo diz que em 2027 não terá dinheiro para saúde e educação e coisas desse tipo.
vinganças justiceiras, escândalos de corrupção que surgem, embora a imprensa abafe a maioria dos casos, o crime organizado cada vez mais assolando e se infiltrando nos estados, nas instituições públicas. Amamos esse país, e se cada cristão se unir a nós em oração e buscarmos a face de Deus, o nosso Deus, para que tenha misericórdia e compaixão desta nação e faça o que for necessário, mas acabe com essa guerra ideológica que fomenta o ódio e intolerância dentro das famílias, dividiu a igreja, dividiu a nação. Pedir a Deus que faça o que for necessário, mas que ele que ilumine e mova as mentes e os corações dos governantes, do Congresso Nacional, do STF, né, da Suprema Corte e de toda a sociedade a se arrependerem dos seus pecados e de alimentarem tanto ódio, intolerância e vinganças justiceiras, promovendo ou alimentando essa divisão que se encontra no Brasil. Toda injustiça é pecado, diz João lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, a parte A, e Deus não abençoa o pecado. Quando a igreja se reúne e dobra os seus joelhos diante de Deus, Deus responde às nossas orações, as orações da igreja, do corpo de Cristo, os cristãos verdadeiros e tementes a Deus. Decretos estão sendo assinados, leis sendo feitas e sentenças estão sendo dadas de forma de injustiça sobre a nação. E muitas outras ainda serão dadas sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira. É um tempo de trevas, ódio e intolerância sobre a nação brasileira. Mesmo que você não acredite ou ache exagero, forças espirituais estão agindo contra o Brasil, conforme Efésios 6,12, que é um texto que, se não tiver a revelação do Espírito Santo, não vai entender nunca. Na Bíblia, temos muitos exemplos de decretos e sentenças que foram mudadas por Deus e vieram como resposta de orações do povo de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá foi cercado pelos 3 exércitos dos seus piores inimigos, Moabe, Amon e os Meunitas. Josafá não tinha condições militares de reverter ou sequer enfrentar aquela situação, que aos olhos humanos era irreversível. O que fez o rei Josafá, que era um homem temente a Deus? Nós não vamos achar um homem assim para ser presidente da República aqui. Esses 3 inimigos já não existem mais, porque Deus atendeu às orações desse homem. Josafá convocou a nação de Israel para entrar em oração e jejum, se humilhando na presença de Deus e clamando por livramento. Em resposta à oração de Josafá e da nação, Deus reverteu a situação e efetuou um grande livramento, fazendo até que os exércitos inimigos lutassem uns contra os outros. O chamado fogo amigo, né, princípio do fogo amigo. Em 2 Reis 19, Isaías 37, o rei do Império da Síria enviou uma carta ao rei Ezequias, dizendo que iria invadir Israel, né, Jerusalém, e que não confiasse no Deus de Israel. O rei Ezequias, ao contrário, ele ora ao Deus de Israel e, com a ajuda do profeta Isaías, Deus reverte a sentença do rei Senaqueribe da Síria. Um anjo do Senhor mata 185.000 soldados assírios, né? Alguns antigos estudiosos até acreditam que foi o arcanjo Miguel. O rei Senaqueribe volta a Nínive e foi adorar o seu Deus Nisroch, e foi assassinado pelos próprios filhos Adrameleque e Sarezer. Oremos para que Deus poupe a nação por causa dos justos, como Deus falou a Abraão em Gênesis 18:32, que se houvessem 10 justos, ele pouparia Sodoma por amor aos 10 justos. Como não tinha nenhum, então ele destruiu. Dei alguns exemplos de como Deus tratou cada nação que amaldiçoou Israel. A maioria nem existe mais. O Egito, vejam quem é o Egito hoje em dia, em comparação com o grande império que foi no passado, dos faraós, que ostentam até hoje, tem as pirâmides. Um dia Deus vai julgar Israel, sua nação escolhida, conforme a profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Mas o juízo de Deus contra as nações ímpias e pagãs será contundente, conforme a profecia do profeta Zacarias. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, né? Envolvendo especialmente Ezequiel 38, e que você poderá assistir, se quiser, se gosta do tema. Mas que Deus julgue aqueles que promovem ódio, vingança, injustiça, semeiam discórdia e a perseguição pelo país por causa de poder. Mas que tenha misericórdia dos justos que vivem no Brasil e não pertence às ideologias de ódio, seja de esquerda, de direita, de centro, não importa, nesta guerra de injustiças e narrativas malignas. Vamos confessar os nossos pecados e os pecados do Brasil.
os pecados dos três poderes, os pecados da escolha em amaldiçoar Israel, como o profeta Daniel fez no capítulo 9 do seu livro, porque a igreja brasileira tem pecado contra Deus e é necessário aos cristãos se reunirem, não somente para buscar livramento, mas para nos arrependermos dos nossos pecados, dos pecados desta nação, dos nossos governantes e dos três poderes, cujos homens e mulheres são ímpios. A igreja que tem tomado partido ideológico e tem pecado contra os próprios irmãos. Em Daniel 2, 20 e 22, ele fala, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. No Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro foi preso, a situação era irreversível, pois a justiça da época era contra os cristãos. O que fez a igreja primitiva? Passeata, marcha? Não. Está lá em Atos 12, 5, um dos meus versículos prediletos do Novo Testamento. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E o que faz Deus? Deus respondeu às orações incessantes da igreja e enviou um anjo que libertou o apóstolo Pedro. Aliás, os principados, especialmente as potestades, têm feito de tudo para dividir a igreja, seja com ideologia, seja com tudo. A igreja fica isolada, fica aí das grandes denominações, se isola e todo mundo acha que esse é o segredo do poder, não sabendo que a unidade da igreja que é o segredo, como Jesus orou em João 17. Então vamos orar confessando os pecados da própria igreja, com tanta divisão, especialmente com as ideologias políticas, dos governantes, da justiça, da imprensa, de toda a sociedade brasileira. E orarmos para Deus socorrer o Brasil nesse tempo de trevas, de ódio, de intolerância que aprisiona o país, e onde muitas coisas estranhas estão acontecendo, onde ficou difícil até mesmo você ter um pensamento ou ideia diferente, até mesmo esse vídeo pode ser interpretado mal e gerar mais polêmicas e intolerâncias e palavras terríveis. Deus socorre o Brasil, Deus ajude o Brasil. A tradução da King James Fiel traduz assim, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. A tradução, também vamos ler esse Tiago 5, 16 na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, diz, confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Então isso, lembrando aquilo que Deus coloca na sua palavra, se o meu povo que se chama pelo seu nome, segundo Crônicas 7,14, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus esteja sarando a nossa terra, sarando a nossa nação. E a resposta não vai ser tomando partido, vai ser de dobrando os nossos joelhos. Posso contar com as suas orações? Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, e se você faz parte desse grupo que quer orar pela nação, eu peço que você compartilhe essa mensagem com grupos de oração, Ministério de Intercessão, Ministério de Batalha Espiritual, de todos aqueles que estão dispostos a orar pela nossa nação. E você também faça parte dele. Se você gostou, deixe o seu like. E que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.